Facebook, do YouTube, do Instagram. Está havendo um problema com o meu YouTube, meu Instagram, porque ninguém sabe mexer, mas vai dar tudo certo. Vou falar um bocado de coisa e ao final vou falar sobre alvará para levantar dinheiro deixado por pessoa morta. Olha, senhores, muitas coisas a gente escuta nas madrugadas. Eu acho que era hora do Sistema Globo de rádio e televisão e a CNN tomarem vergonha. Que, rapaz, é triste você escutar ou assistir a esses veículos de comunicação. Porque não se pode tolerar o incentivo que se dá a atos antidemocráticos por parte de muitas pessoas. Bolsonaro abre a boca, diz que não confia nas urnas eletrônicas. Aí a Globo diz, ele é negacionista, ele está ataque às urnas eletrônicas. Isso é escândalo. Olha, hoje foi divulgado, primeiro, existem cartas, manifestos pela democracia. Bolsonaro se recusou a assinar aquela carta que é assinada pelo Paulinho da Força, tem razão, pelo PT, pela CUT, eles querem comparar o tempo de hoje com a que chamaram ditadura militar, que em 1977 houve realmente uma carta lida no Largo de São Francisco pedindo a volta à democracia. Mas nós estamos numa democracia plena. Vocês já ouviram o Lula falar em democracia? Ninguém, né? Quem é que fala em democracia? Sou eu, é o Bolsonaro. Patriotismo, liberdade. O que os advogados fizeram? Você pelas redes sociais concordar com essa carta, assinar. Tem outra carta aí já dos direitistas, querendo liberdade de expressão. Também um grupo de advogados requereu ao Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que deixasse o povo criticar o sistema de votação. Deixasse criticar. Vamos ver o que o SFAQ faz. Tem mais outra ainda. Agora mesmo, foi a ministra Rosa Weber, mandou intimar o presidente Bolsonaro para dizer porque que ele quer que o desfile militar de 7 de setembro seja em Copacabana. Isso é uma pergunta. Isso é negócio de invenção do Randolfo Rodrigues, Rede de Sustentabilidade. 5 dias. Vamos ver o que ele vai responder. Eu acho a palavra do Edson Fachin. Palavra, pessoal. No dia 7 de setembro, vamos ver o tamanho do fascismo. A multidão. Eu acho, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre Moraes, ministro Luiz Roberto Barroso, os senhores ministros deveriam dizer, povo brasileiro, este ano é a única oportunidade que nós brasileiros temos de vestir camisas com as cores da bandeira do Brasil, irmos às ruas de todo o Brasil para comemorar 200 anos de independência. Porque nós viventes atuais, não veremos o tricentenário da independência. Quem assistiu aos 100 anos da independência do Brasil, com certeza, se viu orgulhoso com a pátria brasileira. E nós também. Eu, por exemplo, sou um cara com 82 anos, eu devo ir às ruas, olhar o desfile militar, os alunos do liceu, do ginásio 7 de setembro, os colégios de Fortaleza,
na mais linda manifestação cívica do Brasil. E eu tenho orgulho, que eu acho que na minha vida eu desfilei no dia 7 de setembro, véspera, por colégios 9 vezes, 6, 3, 9, 10 vezes por colégio, né? E 2 pelo exército, né? Foram 11 vezes, não tenho bem certeza. Desfilei aqui e no Recife. E assisti a várias manifestações cívicas de 7 de setembro, no Rio de Janeiro, na própria Copacabana, a negada fazia, na Presidente Vargas, aí na Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro. Parece que São Paulo era na Avenida Antônio Carlos, não sei se está paulista, não me lembro, faz muito tempo que eu não vou para a banda de Vargas. Rio eu vou, mas São Paulo poucas vezes. Outra coisa que é interessante dizer, que vem da descortesia, porque o coronel Ricardo Santana era um dos componentes do grupo das Forças Armadas. Esse grupo está fazendo revisão do Código-Fontes, examinando o Código-Fontes do TSE. O Edson Fachin, de forma grosseira, expulsou o rapaz do quadro, dizendo que ele está fazendo fake news. Eu acho que não é fake news, não, é manifestação de expressão, de pensamento. Porque ele podia muito bem ter dito: senhor ministro da Defesa, não substitui o fulano tal que não está dando certo, que ele está fazendo publicidade, nós não gostamos. Porque o Edson Fachin, ele diz que criticar as urnas eletrônicas é fake news, é mentira, que o Bolsonaro não prova nada. Eu acho que era hora do senhor provar, senhor ministro, que aquele inquérito que você chama de sigiloso não é verdadeiro. Que o hacker nunca invadiu o código-fonte do TSE, que nunca mandaram apagar o estado que ele fez dentro das urnas e dentro do código-fontes. Isso é que é o certo. Mas não. Com muita delicadeza, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro da Defesa, vai substituir, já mandou substituir o coronel lá. Agora o coronel ele fez um pouco de jocosidade. Olha o que ele disse nas redes sociais. Você votar com as urnas eletrônicas é o meio que você jogar na loteria, não sabe se ganha. E a outra que está: votar no PT, ou é no Lula, é ser um idiota. Parece que é. Por Deus que a Globo retransmitiu isso hoje, né? Agora, o que eu acho é que é muita besteira contra a democracia. Quem está ferindo a democracia é exatamente esse negócio que está dizendo que o Bolsonaro quer dar um golpe. É lascar, né, pessoal? Agora, eu vou perguntar a vocês. Vocês acreditam que o TSE vai registrar a candidatura do Roberto Jefferson sem qualquer problema? Vocês acreditam que o TSE vai registrar a candidatura do Daniel Silveira sem qualquer problema? Quem for vir vai ver. Quem está aqui assistindo vai ver, né? Outra coisa que eu acho interessante, sabe o que é? Eu estou aqui tendo pensamento aqui. O Cláudio Humberto, que é jornalista, ele fez uma divulgação tanto séria. As redes sociais estão divulgando. Disse ele que houve algum besouro dizendo algo estranho sobre uma forma de indeferirem a candidatura do Bolsonaro à reeleição. E dando acharam essa forma. Tudo foi programado.
Senhores, só um burro é que não toma castanhodo, no dizer do Dezinho do Jegue. E só um burro não sente essa coisa. Vamos contar de novo a história. Ministro Gilmar Mendes. Lula tem direito a um julgamento justo. Ora, depois que o Gilmar Mendes se abraçou com o Zanin, chorando no dia do julgamento a favor do Lula, colocando de novo o Lula no cenário para ele voltar ao local do crime, aí eu pude fazer meu cálculo. Quantas vezes o Gilmar Mendes disse isso? Muitas e muitas vezes. Eu sinto que passou um bocado de tempo dizendo isso. Então eu entendo o seguinte, me perdoe, ministro Gilmar, mas dá para entender. O senhor pegou, vamos calcular aqui, ó, a saída dessa daqui. Porque houve no habeas corpus denegado um embargo de declaração. Foi a primeira sujeira que houve, que eu nunca ouvi falar que embargo de declaração fosse motivo para se modificar um julgamento que não tinha aquelas exigências do artigo 620 do Código de Processo Penal. Quais são as previsões para os embargos de declaração do crime que devem ser opostos em 2 dias? Artigo 620 do Código de Processo Penal, podem examinar. Houver contradição, omissão ou contrariedade no acordo. Bom, aí eu sinto que quando o ministro Gilmar Mendes viu o seguinte, ó, falta 2 meses para ser decretada a prescrição dos crimes do Lula, se a gente conseguir anular tudo. Ora, se o próprio Supremo já tinha definido em habeas corpus denegado também todo e qualquer pedido de suspensão em primeira e segunda instância e também pelo STJ, se tinha havido tudo isso, se o próprio Supremo Tribunal Federal designou a 13ª Vara Federal de Brasília, aliás, de Curitiba, para as operações, para a Operação Lava Jato, aí, de repente, o ministro Edson Fachin, por uma canetada, rapaz, desmoraliza os ministros do STJ, que por 2 vezes julgaram contra o Lula, 2 vezes que eu digo que houve o quê? Houve o recurso especial, houve a oposição dos embargos de declaração, todos negados por unanimidade. TRF4, TRF4 de Porto Alegre, operação improvida, majoração de pena, embargo de declaração improvida, 3 desembargadores julgaram. Então são 5 mais 3 mais 1, 5, 3, 8 e 1, 9. 9 juízes julgaram. Afora o julgamento que houve no STF, às vezes em que o Lula foi derrotado. Aí eu nunca ouvi falar na minha vida, que sendo a incompetência relativa, que ele bota lá o artigo 70 do Código de Processo Penal, não pode anular os atos decisórios. O processo não se anula, ele é mandado para a vara competente. Eu acho que nem isso, o artigo 564 do Código de Processo Penal é o único dispositivo que trata da nulidade absoluta pela incompetência do juiz. Incompetência absoluta e nunca pela incompetência relativa. 564 se explica com o processo penal. Então eu queria que me explicasse. Aí quando o processo desceu para a 10ª Vara Federal, que é ali, né? Não. E para a 12ª Vara Federal, aí de repente prescreveu tudo e o Lula está aí de volta à cena do crime. Outra coisa, esses advogados que requereram lá o direito de crítica também requereram para que se pudesse falar na delação do Palocci, que ela foi homologada pelo Supremo e repleta de documentos. Quer dizer, se eu criticar qualquer coisa e disser que o Lula
é envolvido com o PCC, eu estou cometendo crime de fake, estou mentindo. Não, senhores. O artigo 5º, incisos 4º e 9º da Constituição Federal expressam absoluta liberdade de pensamento, expressão e comunicação sem censura prévia. E lá no artigo 220, destinados aos meios de comunicação, os jornalistas, de modo geral, têm liberdade de imprensa. O que eu quero dizer para os senhores é que nós vemos amordaçados com o Supremo Tribunal Federal bastante criticado pelo próprio ministro Irisganda Martins, ele que é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, criticado por vários outros juristas, inclusive pelo desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ari Sartori, Paulo Sartori, entendeu? E todos os juristas ouvidos pelas emissoras ecléticas, porque os juristas ouvidos pela Globo, todos eles acham que o Supremo está correto através dos seus ministros. O próprio Irisganda diz, não, o ministro fulano tal, meu colega de academia tal, fulano é meu colega e tudo, mas eu tenho a obrigação de dizer a verdade. Então, se os senhores abordassem o povo brasileiro, que não pode, tudo é fake news, é crime, e o crime leva à cadeia, leva à prisão, Alan dos Santos está com prisão decretada lá nos Estados Unidos, Roberto Jefferson está em prisão domiciliar, sem foro privilegiado. A quebra de braço, a quebra de braço entre a Lindora Araújo, que é procuradora da República do quadro da PGR, com Alexandre de Moraes, ministro. Ele, que é o ministro, é a vítima, é o investigador, e é ele que vai julgar. Ele não quer arquivar o processo, a investigação pedida para o caso do inquérito sigiloso. Manda calar aí. Sigiloso, que é aquele inquérito que nunca foi sigiloso, inquérito que investiga a fala do Bolsonaro com o Felipe Barros, deputado federal, sobre o inquérito do TSE a respeito do hacker que invadiu o código-fontes a partir de março até 7 de novembro. E esse hacker não pôde ser identificado porque o próprio TSE mandou apagar todos os estados que ele fez. Então eu pergunto, por que os senhores dizem que é crime, você é fake news, é mentira, é atacar as urnas eletrônicas e o código-fonte, o sistema eletrônico de urnas do Brasil? E por que vocês não informam também que houve esse problema, rapaz? O povo tem que saber. O artigo 37 da Constituição Federal, no seu caput, não permite atos administrativos sigilosos, não. É o princípio da moralidade e da publicidade. Aliás, moralidade deveria ser o item para não aceitar a candidatura do Lula, porque o povo brasileiro não pode mais ser saqueado. Quantos bilhões esse rapaz recebeu, desviou dos cofres públicos? Ele só faz apologia ao Partido Socialista Chinês, ele faz apologia ao Daniel Ortega da Nicarágua, ele foi fundador do Foro de São Paulo, todo mundo sabe disso, juntamente com o Ciro Gomes, um representante das Farc que leu tudo sobre a regência do Foro de São Paulo. Ninguém vai atrás do Hugo Carvajal, lá em Madrid, que foi general da inteligência da Venezuela, que conta anos divulgados através da imprensa que divulga. A Regina segue, ela é Cecília, não é Regina, é Cecília segue, né? É jornalista divulgando todo o tempo e ninguém não pode falar disso porque não se pode tocar no Lula. Aliás, o PL pediu para que o Lula fosse
indiciado por propaganda antecipada, quando ele pediu voto aí lá para a banda do Piauí, e até, não, intimar para ele responder, visto a procuradoria, está correto. Agora vamos cumprir a lei, vamos cumprir a Constituição Federal. Eu agradeço a voz toda, viu, pessoal? Olha, eu vou só falar bem pouquinho aqui. Um homem faleceu, o que ele deixou foi num depósito bancário de R$100 mil. Aí, o juiz vem massacrando há 2 anos sem liberar o dinheiro. Senhores, é incrível a gente saber sobre o descumprimento das leis. Não é pelo juiz, não, eles sabem. É porque os assessores aqui ajudam o juiz e escrevem tudo errado. Mas olha o que diz. A jurisprudência, interpretando o artigo 659 do Código de Processo Civil, diz lá taxativamente: não há por que se falar em interceder causa-mortes sobre bem de arrolamento. Ora, se eu tenho um arrolamento com R$500 mil de patrimônio, esses R$500 mil não recebem taxação de interceder, por força do artigo 29 do Código de Processo Civil. Mas o pior é que o juiz mandou fazer a declaração de bens herdeiros em 20 dias. Você está doidinho, me procura. Não, mas não posso fazer nada, porque eu posso requerer a ele que cumpra a lei. O artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão ele quebra a lei. Ora, se o artigo 659, interpretado pela jurisprudência do STJ, não admite interceder causa-morte, melhor ainda é a imperiosidade do artigo 666 do Código de Processo Civil. O artigo 666, ele diz lá taxativamente que não depende de arrolamento nem de alvará. Os depósitos bancários ainda faz referência à lei 6858/80. Essa lei 6858/80, do artigo 1º, diz que todos os depósitos feitos pelo autor da herança por quem morreu podem ser levantados pelos herdeiros mediante simples alvará. Bom dia para vocês, viu, pessoal? Bom dia, isso aqui, nós sofremos. Eu vou repetir aqui. Eu peguei o pedido de alvará de um juiz, que é o medo dessa causa. Um advogado, ela está com mais de 7 anos. Ele queria o alvará para receber R$19 no quebradinho. O centavo. Aí veio lá, visto ao procurador fiscal, não sei o quê. Quando eu requeri a expedição da multa, assim, vista ao procurador fiscal, assim, só quem pode certificar que é isento de imposto de transmissão gravante é a CEPAS. Tem que levar lá, pegar o processo todinho, formalizar o processo da CEPAS, só de cópia de lascar. Aí o juiz insistiu, cumpra-se o parecer do procurador fiscal. Meu amigo, não se cumpre. Isso faz mais de 6 anos. Na época, quando eu entrei, disse, no dia que esse processo entrou em juízo, R$19 dá para comprar 3 quilos de carne. Hoje não dá para comprar 100 gramas. Então requer distância, mandar aqui para o banco lá, pega o dinheiro e desvia e causa prova. O juiz pegou e mandou arquivar. E a minha constituinte perdeu esse dinheiro. Eu sou capaz de estar aqui, ser 20 pau para você. Bom dia para você, viu, pessoal? Olha, vamos cumprir a lei, vamos cumprir a Constituição Federal. Mandem mensagens para mim, diga não gostei, diga gostei. Viu, Marcos Almeida, em São Paulo? Bom dia para você, J. Evangelista da Itatira, Lúcio do Recife, meus amigos de todo o Brasil e do mundo. Eu quero a compreensão de vocês, assistam ao meu vídeo, fazendo segunda voz de uma música minha, interpretada pela Lucilene do Cavaquinho, de improviso na casa dela. A Copa do Catar 2022 está no YouTube. Assistam
porque já tem quase 4.500 visualizações. Meu WhatsApp, 85 é o DDD 999-453883. Obrigado e até amanhã.